A intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio é um dos assuntos mais controversos da história moderna, com notícias praticamente diárias de novas atrocidades acontecendo naquela região que muitos dizem ter sido destruída ou libertada pelos americanos. Mas talvez o clímax dessa campanha de intervenção tenha sido a Guerra do Iraque, onde os Estados Unidos invadiram o país que estava sob o domínio do ditador Saddam Hussein, com o pretexto de que aquele regime estaria produzindo armas químicas ilegalmente. Para uma pessoa de fora, a guerra aparenta ter sido um grande sucesso, com a vitória incontestável dos Estados Unidos e o regime de Hussein sendo deposto por uma democracia liberal imposta pelos americanos após a guerra. Mas sempre que o assunto da guerra do Iraque é trazido à tona, o sentimento que se propaga pelo resto da conversa é de derrotismo e que a campanha americana no Iraque havia sido não uma vitória gloriosa para a democracia, mas justamente o contrário, um completo desastre que expôs uma das principais falhas com o sistema democrático liberal. Para que o vídeo não fique muito longo, ele será dividido em duas partes. A primeira parte será mais focada na história moderna do Iraque e como a República do Iraque chegou ao momento que está agora. Mas para contextualizar vocês, antes de falar do conflito logo de cara, e daí a segunda parte vai sim falar mais do conflito da guerra do Iraque e também as dificuldades que o regime iraquiano encontrou. E por que a guerra do Iraque foi considerado uma falha tão grande para os Estados Unidos. A parte 2 não vai demorar muito para sair, pelo menos eu imagino que não vai demorar muito para sair. Então, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe o like e todas essas coisas que, sabe, que youtuber gosta de falar, para que quando a parte 2 saia você esteja notificado. A República do Iraque foi proclamada após a Revolução de 14 de julho de 1958, quando um grupo de oficiais do exército realizaram um golpe de Estado no altamente instável Reino do Iraque, abolindo a monarquia e executando a família real iraquiana, assim como o primeiro-ministro do Iraque na época. Contudo, esta república estava condenada desde sua concepção, com a polarização e extremismo político atormentando o novo regime desde o seu princípio. Os principais protagonistas dessa nova era da história do Iraque foram o Partido Árabe Socialista Ba'ath, que apesar de ter a palavra socialista em seu nome, é muito diferente dos partidos e movimentos socialistas do Ocidente, sendo de natureza muito mais semelhante ao nacional-socialismo, pregando um nacionalismo árabe e o pan-arabismo, a ideia de unificação de todos os povos árabes em um único Estado. O Partido Comunista Iraquiano, que militava a favor de um governo comunista favorável à União Soviética, e Abd al-Karim Qasem, o primeiro-ministro do Iraque desde a abolição da monarquia. O regime de Qasem cometeu o mesmo erro de muitos líderes que vieram antes dele ao tentar apaziguar e fazer concessões para ambos os partidos. E por mais que concessões sejam algo muito importante ou até crucial para a diplomacia de política como um todo, não existe nenhuma concessão capaz de conter duas forças completamente opostas e extremas, e negar esse fato resultou na queda de vários outros regimes, desde a República de Weimar até o governo provisional russo, pois no fim, um dos lados extremistas acabam sobrepondo o outro e ganhando poder e influência suficiente para derrubar o governo. Qasem buscava apaziguar os Ba'ath ao realizar acordos econômicos com a Federação Árabe Unida, um país que buscava alcançar o sonho pan-árabe e que cobre o atual Egito e Síria, e apaziguar os comunistas ao buscar boas relações com a União Soviética. Mas isto não impediu que, em 8 de fevereiro de 1963, os bafistas realizassem um golpe de Estado, que ficaria conhecido como a Revolução do Ramadã, rapidamente tomando o poder do país e executando membros do Partido Comunista e apoiadores do governo, resultando na morte de 1.500 a 5.000 pessoas, incluindo o próprio Qasem.
Após o estabelecimento do novo regime bafista, um homem ficava no centro de tudo, sendo aquele que serviria como o líder inquestionável da nação por anos a seguir, Saddam Hussein. Hussein estabeleceu um estado autoritário que usava da ligação forte entre sua figura como líder e a religião islâmica como meio de legitimação, uma técnica que se provou extremamente efetiva para conseguir a simpatia da população muçulmana e conservadora do Iraque, com muitos daqueles que eram contra o regime ainda reconhecendo Saddam e o Partido Bafista como os legítimos líderes do Iraque. Apesar da ideologia de Hussein se dizer alinhada com o laicismo, a perseguição religiosa contra os muçulmanos Shia foi brutal em seu regime, com a violência entre sunitas e xiitas sendo frequente, e com protesto anti-governo sendo reprimidos e terminando em sangue sendo jorrado pelas estradas de Bagdá. Esta perseguição contra um Shia não agradou o vizinho barulhento do Iraque, o Irã, a maior nação Shia do mundo e que se via como a defensora da fé, com o governo de Hussein e a monarquia iraniana em um estado praticamente permanente de hostilidade diplomática. Em 1979, a monarquia iraniana foi derrubada por uma revolução fundamentalista, que estabeleceu uma teocracia shia e autoritária. Antes da revolução, o Irã era muito semelhante às nações ocidentais em vários costumes, com imagens mostrando mulheres saindo para a praia de biquíni, algo completamente impensável em outros países islâmicos, e ainda mais no novo regime teocrático do Irã que persevera até os dias de hoje. Saddam Hussein determinou que o Irã e suas forças armadas estariam em um estado vulnerável, e usou desta oportunidade para invadir o Irã e anexar a região de Khuzestão, que era extremamente rica em petróleo e fortaleceria o governo de Hussein, não apenas economicamente, mas também em legitimidade, já que uma vitória contra o maior inimigo do Iraque significaria um aumento da popularidade e poder de Saddam Hussein. O ditador iraquiano esperava uma guerra fácil contra um país praticamente fragilizado por uma revolução, mas sua teoria sobre o estado frágil do Irã estava incorreta. A guerra Irã-Iraque seria uma guerra de trincheiras moderna, com nenhum dos lados sendo capazes de avançar meros metros no território inimigo sem sofrerem com altíssimas baixas, já que nenhum dos lados possuía uma força mecanizada consideravelmente forte e o terreno montanhoso e desértico da região dificultava ainda mais qualquer potencial ofensiva. Mesmo recebendo apoio dos Estados Unidos, o Iraque não foi capaz de vencer contra a supremacia aérea iraniana em uma guerra dificultada pela crise econômica já presente no país, assim como insurgências curdas no oeste do país e o exército iraquiano tendo que recrutar crianças e adolescentes para lutar. A guerra terminaria com um status quo e seria lembrada no futuro como um dos conflitos mais desnecessários e sem propósito da história, com baixas enormes demais para justificar qualquer ganho territorial que poderia ter tido. Por mais que a guerra tenha acabado com o status quo, o fato do Iraque ter sido o de fato perdedor foi incontestável. A economia iraquiana, que estava sofrendo antes da guerra, entrou em uma profunda depressão e crise após o fim do conflito. Com cidades sendo sido bombardeadas, centenas de milhares de viúvas pelo país e uma dívida monstruosa com nações estrangeiras. A única coisa prevenindo a economia do Iraque de entrar em completo colapso foi o seu principal produto, o petróleo.